Oi pessoal, tudo bem? Tô de volta, né? Depois de um bom tempo sem me apresentar aqui no YouTube. Eu não tenho um canal assim tão sofisticado como os demais dos YouTubers da vida, né? Mas eu vou fazendo conforme a minha condição, a minha capacidade. Mas eu acho que o que importa na verdade para nós é o conteúdo. Eu tenho tido muita procura de familiares para falar a respeito da esquizofrenia, né? Assim como eu tenho tido também muita procura de pessoas com esquizofrenia para conversar a respeito, né? De como que eu consegui fazer o meu filho aceitar a doença, aceitar o tratamento, aceitar que ele tem uma condição um pouco diferenciada, no sentido de que os medicamentos serão para sempre, até um dia aparecer a cura, né? Mas, gente, não existe mágica para isso. O que existe é persistência, amor, paciência, firmeza, né? Porque eu acho que a gente também tem que ser firme no falar com eles quando eles se mostram às vezes um pouco dissimulados, porque a gente tem que lembrar que antes da doença, né, existe uma pessoa, tem um caráter, uma personalidade atrás desse transtorno. Então nem tudo que eles fazem ou falam é por consequência do transtorno, mas sim por conta às vezes da própria personalidade. Nós nos tornamos mães vulneráveis, nós nos tornamos a sombra da esquizofrenia, nós nos tornamos codependentes deles. Nós deixamos de viver a vida para viver a vida da pessoa com esquizofrenia. E talvez esse seja um pouco do nosso erro, né? Mas a gente leva essa culpa, a gente se culpa, mas por que eu tenho o direito de sair e me divertir, ou ir a um cinema, ou sair jantar com meu marido, com o namorado, ou com as amigas, quando meu filho está ali no quarto isolado? Se nós não tivermos um tempo para nós vamos adoecer e nós vamos passar a ter os sintomas negativos que eles apresentam. Falta de vontade, isolamento social, apatia, desleixo conosco, né? Nós passamos a ficar relaxadas no sentido de a gente já não tem mais aquela vontade de se arrumar, da vaidade, vai para o espaço. Ninguém está falando para você se enfeitar e sair toda brilhosa durante o dia. Mas a gente precisa, né, manter aquilo que a gente tinha antes deles adoecerem. Porque isso para eles é primordial, é essencial que eles sintam no cuidador, na maioria a mãe, ainda vida, sabe? Sinta força, sinta energia, porque se nós sucumbirmos, se nós mostrarmos fraqueza, fragilidade, eles vão sentir também. Eu percebo que o meu, por exemplo, quando ele não está bem, eu não posso chorar. De forma alguma eu posso chorar, eu não posso mostrar fragilidade, ao contrário. Eu tenho que mostrar firmeza para que ele, não sei se isso faz com que ele se sinta melhor, né? Mas eu percebo que ele precisa disso. Ontem eu assisti um filme chamado Protetor 2 com Denzel Washington, que eu amo. E numa cena do filme existe um rapaz que está tentando entrar para uma gangue. Ele acha que entrar para a gangue vai levar dinheiro para casa e tudo mais. E ele vai atrás desse garoto e ele pega esse menino, mas ele age assim com rigor, com firmeza. E aquilo mudou a vida do menino. Eu ainda comentei com a minha filha, eu falei, você veja o que falta às vezes, eu digo agora no meu caso, eu acho que no caso de muitos, a afetividade paterna. A falta de um pai falar firme. Não é gritar, não é brigar, não é castigar, não é punir. Mas é o espelho que eles precisam ter em quem seguir. E nós mães, eu tô falando aí já no sentido pro rapaz, né?
E nós mães, nós não somos parâmetros para eles, né? No sentido de masculinidade, de macheza. Não é aquela coisa de você ser rude, não é nada disso. Mas é o pai, é o homem que eles precisam, né? Assim como a menina, né? De repente a garota, ela precisa falar sobre as transformações do corpo dela, né? Sobre as mudanças no organismo dela, sobre o primeiro namorado, sobre a menstruação. Ela vai falar isso com o pai, que não entende o que acontece no corpo da mulher, na cabeça da mulher? É a mãe. A referência é a mãe, é a mulher. Então, a gente precisa saber muito bem que nós, enquanto sozinha com eles, né, com o filho, nós temos que ser fortes, mesmo que isso seja muito difícil para nós. O meu filho, a questão de 1 semana e meia atrás, ele surtou dentro do carro enquanto eu estava dirigindo. Eu estava na estrada, foi uma situação muito difícil que eu nunca havia passado, e ele surtou dentro do carro, e ele gritava que era porque ele queria que capotasse o carro, porque ele queria morrer, porque ele não aguentava mais viver essa vida. E a minha mãe estava atrás e o filhinho dele de 4 aninhos atrás. Eu vim de Santa Catarina até o Paraná, muda, quieta, não falei um A. Nem eu, nem minha mãe e nem o meu netinho. É impressionante como ele saca as coisas assim quando o pai não tá bem. Eu digo que tem o lado positivo e o lado negativo para o meu neto. O lado positivo é que ele já tá vendo e como ele deve lidar com essas situações, porque ele já sabe o momento do silêncio, ele fica quietinho. Em contrapartida, uma criança de 4 anos não precisa presenciar isso. Mas eu não tinha como escapar, porque eu estava numa BR, numa estrada, quando ele surtou. Atrás de mim um caminhão me pressionando. Sabe quando o caminhão fica ali na rabeira de você se impressionando? Eu pensei que eu fosse surtar. Eu pensei que eu fosse ter alguma coisa, porque eu pensei, meu Deus, para onde eu vou? O que eu faço? Não tinha um poço de gasolina para eu parar, e eu sempre levo água no carro, né? E o Rivotril. Emergência, SOS, gente, tá com Rivotril, 2, se for o caso, porque meu filho é muito grande, para ele acalmar realmente são 4 miligramas, por recomendação médica, não é por minha conta não, e risco, por recomendação médica, tá? Ele é muito grande, ele pesa mais de 90 quilos, 1 miligrama para ele é umas 5 folhas de alface, né? E nessa situação eu me vi assim, ele me xingando, não falando palavrões não, mas falando pra mim, isso foi falta de eu ter um pai, porque essa minha doença é um inferno, eu quero morrer, você não sabe o que se passa dentro de mim, você não sabe a angústia que eu tenho, a tristeza que eu sinto. E ele foi falando tudo isso, e de repente ele começou a chorar muito, e a minha mãe estava no banco de trás, tocou ele nos ombros. E é uma coisa que a gente não pode fazer quando uma pessoa está em surto, é tocá-la, né? Assim como você não pode encarar essa pessoa. E minha mãe tocou. No que ela tocou, ele na hora ele fez, não toque em mim, não toque em mim. Eu fiz um sinal para ela, ela ficou orando, judiação, tem 78 anos, ela ficou no banco de trás orando toda a vida. Eu também, eu queria chorar, mas eu prendi o choro. Eu sou muito chorona, mas eu consegui prender o choro, porque eu via que volta e meia ele fazia assim para ver se eu tava chorando. E eu vim firme. Por que ele surtou? Porque nós fomos para o litoral, né? Ele tem tomado os medicamentos certinhos, porém ele bebeu. Né? Ele tomou vinho e cerveja e deu no que deu. Aí eu falei pra ele, depois de que tudo passou, consegui parar num posto, consegui dar o Rivotril pra ele, ele se acalmou, foi se acalmando, mas ele ainda continua com as ideações suicidas. Mas depois que nós chegamos em Curitiba, ele ainda falava que a gente estava provocando ele, sem a gente falar absolutamente nada, ele falava que a gente estava provocando ele o tempo todo. Ele me falou coisas absurdas. Eu estava de calça, né, uma calça bem larga, uma camiseta, e na hora que eu parei para comprar água,
caiu alguma coisa no chão, eu me abaixei para pegar e vocês me desculpem, né? O termo, mas eu vou falar exatamente para que vocês saibam o que acontece. E vocês devem saber, porque talvez vocês passem muito por isso. Ele falou para mim: por que você está mostrando o rabo para mim? Eu não quero te comer, você é minha mãe, se dê o respeito. E eu olhava para minha avó e falava assim: você também cala a boca, você fala demais. Tadinha, ela estava muda. Eu peguei e fiquei quieta, porque eu sabia que não era ele naquele momento, era o transtorno falando. Depois que tudo passou, que nós chegamos em Curitiba, ele já mais tranquilo, já calmo. No dia seguinte ele quis sair e falou que ia beber. Eu falei: então tá bom, então saia, faça isso e depois você venha novamente com as palavras que você proferiu dentro do carro, né? Magoando as pessoas, ofendendo as pessoas e, na verdade, prejudicando mais a você mesmo. Você me prejudica, porque eu vejo você piorando. Agora, quem está, na verdade, se maltratando é você mesmo, com a tua saúde mental. Então, faça o que você bem entender. Se você acha que você tem que beber, beba, tá? Mas depois você não vem reclamar que a doença é uma porcaria, que a doença está te matando, que você quer o suicídio, porque você está procurando um pouco por isso. Eu falei: eu até entendo o seu lado. A gente deve entender que eles são jovens, que eles veem a vida passar, que eles veem os amigos saindo, bebendo. Que eu digo bebendo, pessoal, às vezes é beber 1, 2 cervejas, não é encher a cara e chegar de 4 em casa, né? Mas eles têm vida social, namoram, se formam, conseguem trabalhar, viajam em amigos, e os nossos sempre ali sozinhos, sem ninguém. Então eu até entendo que às vezes ele queira tomar 1, 2 cervejas, sabe? E queira sair, se divertir e não consegue, né? Não consegue, então ele se isola, bebe sozinho, se isola, só que daí mistura com antipsicótico e dá no que dá. Então eu tento ser compreensiva nesse sentido, de não julgá-lo tanto quando ele bebe demais, que é uma vez ou outra, é muito difícil, mas acontece. Só que no litoral ele fica mais vulnerável. O que eu fiz? Coloquei meu apartamento para alugar. Para alugar, não quero mais me incomodar. Não tão cedo, não desço pro litoral. Se alugar por uns 3 anos lá já tá bom, né? Mas eu vou evitar esse tipo de situação. Assim como a gente deve evitar ter bebida alcoólica dentro de casa, porque isso para eles é um chamariz, né? O que adianta de repente você não querer que um filho teu beba e você vai tomar tua cerveja? Ah, eu não posso me privar de certas coisas, tudo bem, mas algumas coisas a gente tem que evitar, né? A gente tem que abrir mão por conta deles. Eu amo café e eu sei que café para ele não faz bem em excesso. Então eu vou lá, faço meu cafezinho, tomo. Se ele tiver que tomar, ele toma uma xícara de café com leite, o resto eu jogo fora. Perco uma garrafa de café, né? Mas eu sei que depois nós conversamos muito, ele falou do que ele sente, me pediu desculpas para a avó por tudo que ele falou. E eu falei para ele: Kainan, eu também sinto às vezes essa vontade de fugir. Eu sinto essa vontade, essa angústia que você sente, eu também sinto. É algo que a gente sente, mas não consegue explicar, né? Mas eu sinto assim nele essa carência, essa vontade de querer ir para frente e não conseguir. Estagnou, parou. A academia que ele sempre gostou, ele parou de ir. E eu sei que são fases, daqui a pouco ele volta no gás, de repente ele para, fica dormindo, fica deitado, ele se isola. Eu tenho medo disso, né? A gente tem medo porque a gente não quer perder o que a gente tem de tão precioso. Ele sempre falou assim pra mim: mãe, tempo é relativo, o tempo é relativo. Eu falava assim pra ele: mas caramba, como assim o tempo é relativo, Kainan? O tempo é relativo. Aí ele dava as explicações dele lá e eu não entendia. E ontem eu recebi de uma mãe um vídeo do Einstein, de um texto que ele fez para a filha dele.
e no final ele termina falando que o tempo é relativo. Eu falei, caramba, é o que eu tenho ouvido do meu filho todo santo dia. É quando o pai pede perdão para a filha pelo tempo que ele teve, Einstein pedindo perdão para a filha a respeito do amor, onde ele fala do amor, que eu acho que ele não teve o tempo para falar, porque talvez ele não tenha usado o tempo para falar isso, para mostrar para ela o quanto ele a amava, e ele pede perdão, e ele fala o tempo é relativo. Então eu comecei a entender, né, que o tempo realmente é relativo. Existe um momento da gente perdoar, existe um momento que a gente passa pela raiva, existe um momento que a gente passa pela tristeza, né, pela angústia, pela solidão. A própria Bíblia diz isso em Eclesiastes, que existe tempo para tudo, né? Existe tempo de plantar, ou de colher, ou de chorar, ou de sorrir. E eu acho que nós devemos, na verdade, procurar ajuda para cuidar um pouquinho mais de nós, para que nós tenhamos força para cuidar deles. Dias atrás, um jovem que tem esquizofrenia, que eu gosto muito dele, ele é um pouco mais agressivo, assim, sabe? Ele é muito enfático no que ele fala, mas ele é extremamente inteligente. E logo que eu adicionei ao grupo que eu tenho para pessoas com esquizofrenia, às vezes ele era um pouco rude comigo. Tudo que eu falava ele questionava, tudo. E quando foi agora, a questão de uns 15 dias atrás, ele falou para mim, você já pensou em fazer psicologia? Eu falei, por quê? Ele assim, porque você nos ajuda muito com o que você fala. E você gosta de nos ouvir. Você nos ouve, Sara. E aquilo para mim foi um presente enorme, porque ele falou isso bem no dia do meu aniversário. E eu falei para ele, cara, eu nunca pensei que eu fosse ouvir isso de você. Ele falou, não, estude, faça psicologia, porque você vai se dar muito bem, porque você nos ajuda muito, Sara, muito. Como psicóloga você vai conseguir ajudar muito mais. Eu não sei se como psicóloga eu ajudaria muito mais, e confesso para vocês que eu não tenho mais paciência para ir para uma universidade. Abri atualmente uma associação para dar apoio aos cuidadores de pessoas com esquizofrenia, chamada AME, Associação Mãos de Mães de Pessoas com Esquizofrenia. Eu estou nela aqui nesse momento. Nós vamos inaugurá-la sábado, agora dia 16 de março, às 16 horas, aqui em Curitiba. Nós vamos oferecer psicólogos, nós vamos fazer uma terapia sistêmica, né, uma terapia de grupo. Vai ser muito legal, pessoal. Será um psicólogo, né, junto com 2 estagiários do 5º ano de psicologia, ou seja, praticamente já formados em psicologia. E teremos aqui sessão cinema, uma vez por mês, onde nós colocaremos um filme a respeito da esquizofrenia e vamos debater este filme. Teremos tardes ou manhãs de sábado, que isso vai funcionar mais aos sábados, né? Durante a semana não, porque é no sábado que nós teremos todos os psicólogos aqui. Nós teremos um momento do relaxamento, onde eu tenho os tatames, para que as pessoas deitem, vou colocar uma música bem tranquila e vamos fazer uma sessão de relaxamento, respire, inspire, né? Para que a gente se desligue um pouco, que a gente sinta um pouquinho de paz. A intenção não somente orientar e encaminhar essas famílias, né, mas também fazer com que ela aqui se sinta acolhida e ela possa vir falar a respeito das suas dores, a respeito das suas angústias, a respeito dos seus medos, né, para nós trabalharmos a família. Como que a família pode melhorar a relação com a pessoa com esquizofrenia? Como que eu posso mudar a minha visão com relação a esse transtorno mental, a essa pessoa que eu amo tanto e que está, né, nessa condição? Alguns que não tomam banho, não saem do quarto, ou que estão mais agressivos, que não aderiram ao tratamento. E é isso que a gente quer aqui, trabalhar em conjunto. É homeopático, são doses homeopáticas, porque a gente não tem
né, da noite para o dia, a solução para isso. Mas eu tenho certeza que na associação, você vindo aqui para essas sessões, você vai sair daqui outra pessoa, você vai se sentir mais leve, você vai se sentir mais confiante, você vai sair mais fortalecida. Então, para isso, você precisa sair de casa e vir aqui. Nós estamos abrindo em breve também em São Paulo, tá? E depois aqui na região metropolitana de Curitiba, na Fazenda Rio Grande. Posteriormente já veremos em Santa Catarina, Florianópolis. Mas pessoal, eu preciso que as mães venham. Eu preciso que os pais venham, que os irmãos venham, né? Para que a gente possa juntos trabalhar isso, né? Como eu posso melhorar a minha vida em relação à esquizofrenia. Eu quase não tenho vindo aqui, me desculpem, mas podem mandar sugestões de temas. Eu tenho um site agora também que a gente está ainda aos pouquinhos funcionando, www.mãosdemães.org.br, tá? Para quem não sabe, eu tenho o grupo no Facebook, Mãos de Mães, AME com 2 M's de Maria, AME Mãos de Mães, né? Onde você pode participar. E é um grupo também bem interativo. Nós já temos mais de 1.900 pessoas. Lá nós temos psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais que ficam observando, mas que eu sei que às vezes podem me ajudar no particular. Quando eu tenho algumas dúvidas, eu procuro alguns psiquiatras e eles me ajudam bastante. Era isso que eu queria falar com vocês, pessoal. Se cuide. Se cuide para que você não adoeça. Precisamos falar também sobre suicídio. Precisamos falar sobre o que será de mim quando o meu familiar partir. Acontece. Existem comorbidades relacionadas à esquizofrenia. Não morre da esquizofrenia, mas morre de uma outra doença que passou a existir a partir do momento da esquizofrenia. Diabetes, por exemplo, muitos deles acabam tendo diabetes. Então a gente tem que se preparar para o luto. Eu confesso que é algo que eu não gosto de pensar, mas que a gente tem que pensar, né? Se preparar, porque eu já tenho no grupo mães que perderam seus filhos. Eu não quero tirar a tua esperança, não. Mas eu não posso deixar de ver a realidade. Não é verdade? Vá no site. Eu tenho uma palestra que eu dei em São Paulo para os psiquiatras, que eu tornarei a dar aqui em Curitiba, agora em maio, dia 22 de maio, eu vou dar no Hospital de Clínicas para residentes e médicos psiquiatras. O que as mães gostariam de saber e nunca foi dito. Então, tudo aquilo que nós gostaríamos de ouvir do médico, né, numa consulta médica, e não nos é dito. Isso engloba não apenas o que a pessoa com esquizofrenia possa vir a ter, né, efeitos colaterais, acatisia, né, tudo aquilo que aqueles movimentos robóticos deles, os efeitos extrapiramidais de medicamentos, mas também como mãe, quando nós acompanhamos os nossos filhos na consulta e os médicos não nos olham nos olhos, não conversam conosco. Então essa palestra eu dei a eles, levei slides mostrando várias situações. Um filho que virou morador de rua, um filho que ateou fogo em si, o outro que cometeu o suicídio, o meu totalmente apático, cabeça baixa o tempo todo, então o outro que não toma banho, não cortava os cabelos e nem cortava as unhas. Tudo isso eu mostrei lá no simpósio e vou mostrar agora em maio. E é muito interessante que você assista essa minha palestra lá no nosso site, tá? Porque ali eu falo realmente as nossas necessidades como cuidadoras, de quando nós vamos a uma consulta médica e que várias vezes nós chegamos lá com o grito entalado aqui, nós chegamos lá querendo chorar
e falar para eles o quanto nós estamos cansadas, e eles não nos dão ouvidos, eles não nos dão essa oportunidade de falar: doutor, eu tô cansada, doutor, ele não adere ao tratamento, eu tô cansada, né? Porque eles não perguntam para nós, só perguntam às vezes como é que foi, como é que ele passou o mês, né? E ficam ali o tempo todo de cabeça baixa, anotando tal, não olham pra gente. Eu particularmente do médico do meu filho, eu não posso falar isso. Tive muita sorte. Então venham para o nosso site também, prestigiem, compartilhem, porque é necessário que nós tomemos frente a esse tema esquizofrenia, porque as pessoas que hoje se engajaram nas grandes lutas, autismo, síndrome de Down, deficiências na sua totalidade, os homossexuais, né, a raça negra, é através de luta, mas é luta com união, né? Então, para isso, para nós conseguirmos aquilo que nós desejamos, pelo menos em termos de sociedade, em termos de saúde mental pública, precisamos agir mais juntos, né? Eu sozinha não consigo. Eu preciso que vocês venham junto comigo, que participem, que estejam ali, que escrevam, que se for preciso fazer um abaixo-assinado para um Senado, para um Congresso, a gente faz, mas eu preciso que vocês não tenham medo de mostrar quem são vocês. Não, nossos filhos não são bestas. Não vou nem comparar animal, besta. Nossos filhos são pessoas que têm um transtorno, às vezes ligado à adicção, né? No caso, drogadição, que também é muito difícil de lidar. Então, vamos nos unir, pessoal, né? Vamos conversar, venham para os grupos, vá lá no site, me ajude a propagar o nosso trabalho. O que eu tenho feito não é por mim e pelo meu filho, é por todas vocês. E eu sou muito grata porque hoje eu consegui abrir associação, com muitas mães me doando dinheiro, porque eu não tenho ajuda nenhuma do governo, nenhuma. Eu não tenho nenhum laboratório que me ajude, eu não tenho nenhum vereador, deputado, ninguém. São as mães que se associam a partir de R$10, me ajudam comprando rifas a partir de R$10, sabe? E é assim que eu tenho pago o aluguel aqui, o IPTU, a água, a luz, né? Onde eu consegui mobiliar, ainda estamos com falta de muitas coisas aqui, né? Mas para poder receber você, cuidador, que precisa também de cuidados, mas não num lugar, sabe, desses que a gente está acostumado aí, que não tem vida, lugares mórbidos, cinzentos. Aqui vai ser um lugar alegre. Você vê que tem uma mandala aqui colorida? É tudo bem colorido aqui, é tudo muito gostoso. E eu quero, sabe, o meu sonho foi abrir aqui em Curitiba, mas eu vou muito mais além. Eu quero o Brasil. Eu quero engolir esse Brasil com uma associação para você, pai, mãe, irmão, esposa, marido, filho de uma pessoa com esquizofrenia. Tá ok? Obrigada por terem me aguentado esses 28 minutos, 29 minutos, tá? E me desculpem pela ausência, mas a vida é muito corrida, né? Para nós. Fiquem com Deus, não percam a esperança, não percam a firmeza, não percam a fé, né? O nosso corpo é é o triângulo: corpo, mente e alma. Não adianta você só cuidar do teu filho e não cuidar de você, tá ok? Ou de quem você cuida. Um beijo, fiquem com Deus.